Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Segundamos, minha gente. Segundamos. Vamos ver. Vanessa, seja bem-vinda. E aí, minha gente? Priscila, quanto tempo? Segundamos com tudo, meninas? Ou segundamos na bad? Conta pra mim, hein? Vocês estão felizes? Estão tranquilas? Ou estão irritadas, né? É assim que a gente segunda, né? Geralmente. Ou muito afim de viver, ou muito angustiado com a nossa rotina. Mas precisamos seguir sempre com o nosso dever cumprido, né? Com um sorrisinho no rosto. E aí, Júlia? Então, gente, boa tarde a todos. Quero falar hoje, tá? Sobre não transferir o sofrimento, tá? É um papo sério que eu quero ter com vocês hoje, tá? Todo mundo que tá aqui comigo, prestem muita atenção, tá? Nisso aqui. Porque geralmente nós transferimos sofrimento para as pessoas que mais amamos, tá? Geralmente é assim que acontece. Quando a gente tá sofrendo, o que a gente faz? A gente transfere o nosso sofrimento para as pessoas que a gente ama. Não é assim? Vocês estão comigo aqui. Quem é que leva a pior quando vocês estão na bad? Conta pra mim aqui nos comentários. É o quê? É mãe, é pai, é marido, é mulher, é melhor amigo, é o filho. Quem é que leva a pior quando tu tá na bad? Conta pra mim. Sempre tem aquela pessoa que suporta, né, com a gente o nosso sofrimento, tá? A nossa dorzinha. Só que tem uma coisa, a gente tem que ir, né? Como pessoas maduras que somos maduras ou não somos? Somos maduros ou não somos, minha gente? Como pessoas maduras que pretendemos ser, temos que poupar as pessoas que amamos, que convivemos, tá? E a questão é a seguinte, né? Ó, a Júlia já colocou filhos, tá? Eu até quero abrir um parênteses bem grande nesta live sobre filhos, tá? Pode aqui, né? A gente pode levar em consideração os pais, o cônjuge, né? E o choro e desabafo com o marido, olha a Vivian, né? Então, é assim, né? Aí o que acontece, minha gente? Quero abrir um parêntese bem grandão aqui pra uma questão que uma seguidora minha me enviou, tá? Ela disse assim, Tati, fale sobre separação e filhos, ok? Porque os filhos, minha gente, geralmente sofrem, né? Com a separação. Uma das coisas que eu pergunto na clínica, quase que em primeira mão, né? É assim, né? Tem pai e mãe vivo? Estão juntos? Aí a pessoa geralmente diz, não estão juntos. Com que idade eles se separaram? Aí a pessoa diz, tinha 2 anos, 3 anos, 7 anos, né? A depender, né, da separação dos pais, eu já tenho, e como foi essa separação, né, ou morte, eu já tenho um bom parâmetro da condição psicológica da pessoa. Por quê, minha gente? Vamos lá. Grande parte, né, das condutas desordenadas ou até mesmo dos transtornos psicológicos, tá? Vem da falta de bons referenciais na infância. Tá? E essa minha seguidora, ela mandou assim, a Tati, fale sobre separação e filhos. Como que lidar com isso, certo? Então, minha gente, quando ela falou sobre isso, a primeira coisa que me veio à mente foi assim, ó, não transfira o teu sofrimento para o teu filho, para a tua filha, para os teus filhos. Não transfira o teu sofrimento para as pessoas que tu mais ama na face da terra. Essa foi a primeira coisa que me veio à mente, tá? Por quê, gente? Vamos lá, né? Só para vocês entenderem. O maior bem que os pais podem fazer aos filhos é ter um casamento saudável. É ter uma relação maximamente estável. Isso é o maior bem que os pais podem fazer ao filho. Isso é o maior bem que nós podemos fazer pelos nossos filhos, ou futuros filhos, tá? Então vamos lá. Uma relação saudável, ela só é possível entre 2 pessoas minimamente maduras e saudáveis, tá? Então o que acontece? Nós temos que entender, tá? A nossa responsabilidade, as nossas possibilidades, ou seja, a nossa potência, mas temos que entender também aquilo onde não conseguimos tocar, aquilo onde somos impotentes, tá? Então, minha gente, às vezes, a separação, ou, né, enfim, é inevitável. Às vezes as tragédias na nossa vida, né, ou, enfim, tem coisas que acontecem que tá completamente fora do nosso domínio. Então tu pode chegar, Tati, não, eu não gostaria de me separar, porque eu sei que vai gerar um transtorno, um sofrimento na vida do meu filho, tá? Só que o que acontece? Ou às vezes até em outros âmbitos, sabe? Vai gerar um sofrimento na vida do próprio marido da mulher, vai gerar um sofrimento na minha mãe, vai gerar um sofrimento na minha biografia, né? Um rompimento nos meus planos, enfim. Mas a gente tem que entender a nossa potência e a nossa impotência diante das circunstâncias, tá?
Então vamos lá. Olha só, em primeiro lugar, a gente sempre deve fazer tudo o que é possível, né? Isso é óbvio, tudo que estiver ao nosso alcance. Em segundo lugar, minha gente, nós devemos entender a nossa impotência diante de tudo. E quando se trata, tá? Quando se trata de um casamento, né? Porque essa minha seguidora me trouxe um fato. Olha, separação e filhos. Veja bem, quando o casamento, ele vive uma circunstância indigna, tá? Indigna. É melhor não expor o filho àquela maldade. É melhor sim poupar o filho, tá? Poupar o filho. Então veja bem, se o casamento, se a relação, tá? Se a relação ela tem agressão física e verbal, tá? Se ela, né, se existe ali uma situação de indignidade, bom, então, sim, bem melhor a gente não expor os nossos filhos a esta maldade, tá? Aí, vamos supor que, olha, não tive o que fazer, né, fiz tudo que estava ao meu alcance, né, a outra pessoa tem a liberdade dela, não queria restaurar, não queria mudar, não queria amadurecer, enfim, tivemos que nos separar para justamente não expor o nosso filho a esse sofrimento de gritaria, brigas e agressão. Vocês estão entendendo que, infelizmente, este é o cenário da maioria. Este é o cenário da maioria dos relacionamentos. Brigas, desentendimentos, tá? Agressões físicas e verbais. Acontece, tá? Então, quando a gente, né, quando tá fora da nossa alçada, restaurar essa relação e acontece o rompimento, o que a gente tem que fazer? Não transferir o nosso sofrimento para as pessoas que a gente mais ama, tá? E aqui tem uma linha muito tênue, porque assim, tu não, né, tu pode perguntar pra mim, mas Tati, o que eu vou fazer com esse sofrimento todo? Eu vou abafar isso tudo dentro de mim? Criatura, tu vai ter que selecionar pessoas criteriosamente, tá? Pro teu desabafo. Veja bem, fazer uma seleção criteriosa para o teu desabafo. O desabafo do teu sofrimento. Não transfira o teu sofrimento para as pessoas que tu mais ama, tá? Poupe as pessoas que tu ama. Então, veja bem, o teu filho, ele tem uma impotência diante do teu sofrimento. Então, para que tu vai transferir este sofrimento pro teu filho? O que geralmente eu digo, minha gente? Não deforme o imaginário da criança, não deforme o imaginário da tua mãe. Isso funciona com pai e mãe, com amigo, com amiga. Tá? O que acontece? Tu tá brigando na relação, tá? Aí deu ruim, o que tu faz? Tu vai lá e enche, né? Tu desabafa, mas na verdade é só reclamação, geralmente é isso. Rarissimamente é um desabafo. Rarissimamente é um desabafo. Geralmente é só reclamação mesmo, tá? Aí tu vai lá, fala tudo e mais um pouco pra tua mãe, aí sabe o que vai acontecer? A tua mãe não vai dormir aquela noite. Né? Porque ela te ama. Porque ela te ama. Por isso que eu falo, poupe as pessoas que tu ama. Tu não transfira o teu sofrimento pra pessoa que tu mais ama nessa terra. Tu tá entendendo? Uma das pessoas que tu mais ama, pra tua mãe, né? Ou pros teus filhos. Não transfira esse sofrimento. Tem que selecionar criteriosamente. Pra isso existe diretor espiritual, terapeuta e melhor amigo. Tá? Porque deixa eu te contar, mesmo o teu melhor amigo não vai sofrer tanto quanto a tua mãe e o teu pai vão sofrer. Tá entendendo? Mesmo teu melhor amigo, tua melhor amiga, não vai sofrer tanto quanto teu filho, porque o teu filho ele é impotente diante daquele problema e tu vai deformar o imaginário dele. Quando eu desabafo sobre casamento, falo com minha amiga. Exatamente. É isso aí. Perfeito, Vivi. Perfeito, tá? Quando é sobre casamento, o ideal é diretor espiritual, terapeuta ou amigo. Nunca familiar, nunca filhos, tá? Aí a mãe, ela tá tão esgotada, geralmente, né, que olha pro filho e desabafa com um filho de 5 anos, tá entendendo? Transfere todo o sofrimento. Transfere todo o sofrimento que tá dentro do teu peito pra criaturinha que não tem nem bem a razão, a faculdade da razão formada. Tá entendendo? Não tem nem a razão ainda. Não vai nem ligar A com B. A criatura vai fazer o que com aquilo que tu tá, né, despejando em cima dela? Ou a própria tua mãe mesmo, tá? Ou a própria tua mãe e teu pai, tá? Vai falar ali, né? Aí o que a pessoa vai fazer com esse teu sofrimento, filha? Vai tentar te acolher, se for um adulto, né? E se for uma criança, vai ficar revoltada, vai desenvolver transtornos psicológicos, tá? E uma conduta desordenada. É isso que tu tá plantando na cabecinha, né? Da criança que ouve o teu desabafo. Quantas vezes as mães começam a chorar na frente dos filhos, desesperadamente, né? Porque também, né?
estão sempre com os filhos, não tem nenhum espaço para chorar. Eu compreendo, eu super acolho vocês, eu entendo as limitações, gente. Eu entendo do fundo do meu coração. Mas nós temos que tentar poupar as pessoas que a gente mais ama, tá? Não transfira o teu sofrimento. Meu filho só sabe o que é Minecraft, deixa ele ser criança. Melhor assim, tá? Melhor assim. Deveria de ter mais contato com o mundo real, menos virtual, né, mulher? Mas, né, não podemos de forma alguma deformar o imaginário da criança, separados ou não, brigando ou não. Ou então o pai, a mãe, a pessoa que chega em casa com um turbilhão na cabeça porque o trabalho foi horrível, porque o dia foi horrível, porque teve um dia horrível e transfere tudo aquilo pra quem? Pra pessoa que tu mais ama. Eu tenho o hábito de fazer silêncio. Se eu examino o meu sofrimento e percebo que, olha, todo mundo ao meu redor é impotente diante deste sofrimento, tá? Agora entendi. Tá. Se eu analiso o meu sofrimento e percebo que, olha, existe uma impotência generalizada, não tem o que ser feito em relação a isso. Bom, então eu faço silêncio para poupar as pessoas que eu amo. E se eu precisar desabafar, vai ser com um diretor espiritual ou com um amigo, tá? Uma amiga, né? Aquela pessoa que está ali realmente para tu depositar somente teu desabafo, né? Não é nem para te aconselhar nem nada, tá? Tem pessoas que existem na nossa vida simplesmente para nos ouvir e nos acolher. Esses chamamos de amigos, tá? A estes damos o nome de amigos, né? Aquela pessoa que ouve e acolhe. Pronto, se tu tem uma amiga, um amigo que sofre, que tá passando por separação, por brigas, né? Que tá passando por treta lá no emprego ou familiar, escute-o com atenção e acolho. É só isso, escutar e acolher, escutar e acolher. Esta é a função verdadeira de um amigo. E, né, desfrutar, minha gente, redirecionar. Ah, tá, criatura, já desabafou, já botou pra fora, já chorou, já tá tranquilo, vamos tomar um suco lá no shopping? Pronto, gente, essa é a função de um amigo, tá? Quer conselho? Terapeuta e diretor espiritual, tá? Que às vezes o amigo tem bom senso, às vezes não, tá entendendo? Então, né, a gente tem que aprender a não transferir o nosso sofrimento para as pessoas que a gente mais ama. Pratique o silêncio e escolha criteriosamente, tá? Para quem que tu vai, né? Desabafar, para quem que tu vai transferir este teu sofrimento, tá? Então, vamos lá, minha gente. Nós temos, sim, tá? Que dar o nosso melhor dentro das nossas limitações e das nossas possibilidades. É como eu digo, nem sempre a solução está no nosso, né, simplesmente no nosso alcance. Não está. A gente tem que entender a potência que existe dentro da gente de agir e transformar as coisas, mas também a gente tem que aceitar a nossa impotência diante de alguns fatos, tá? Então, vamos lá, né? Acreditar que você tá me ajudando muito a desenvolver pessoalmente. Muito obrigada. De nada, Mimosa. Todos os dias eu venho aqui e, como eu digo, e dou um te liga, sabe? Um te liga. Porque às vezes, realmente, o que acontece é que os nossos sofrimentos, tá? Eles não têm cura, tu tá entendendo? Às vezes, o nosso sofrimento, ele é sem saída. É um beco sem saída. É como eu digo, por exemplo, todo o término, né? Traz consigo um sofrimento inevitável. Ele é um sofrimento inevitável, tá? Se ficar, né, às vezes não conseguindo restaurar porque o outro não está disposto, sofre, tá? Sofre. E se sair, né, porque não conseguiu de fato restaurar a relação, sofre a ausência, sofre a falta, sofre a fratura na alma. Então tem, por vezes, né, o sofrimento ele é inevitável. E aí a gente não pode pegar esse sofrimento e transferir para nossa mãe, que vai passar a noite orando, sabe, e chorando porque a gente tá mal. Então pegue o hábito, né, de não transferir esse sofrimento que é inevitável e que todo mundo, né, tem uma certa impotência diante disto, né, para as pessoas que tu mais ama. Então transfira isso pro teu amigo, pra tua amiga, transfira isso para um diretor espiritual, transfira isso para um terapeuta. Estou passando por esse processo de divórcio. Meus pais estão sofrendo mais que eu. Olha isso, gente. A Solange está compartilhando aqui com a gente. Meus pais estão sofrendo mais do que eu. É isso aí, Solange. Então, o que tu faz? Para essas pessoas que tu ama, tu tem que dizer assim, ó, eu estou melhor. As coisas estão fluindo. Tá tudo bem. Não precisa te preocupar. As coisas vão... Tenha um certo otimismo com estas pessoas. Né? Quando tua mãe e teu pai te perguntam, e aí, fulano, como é que tá? Não, eu tô melhor. Já diz assim. Tenha o hábito, é como eu digo, gente, pai e mãe,
A gente tem que poupar, porque a gente é adulto. Na verdade, nós deveríamos ser as pessoas que são pilares pilares emocionais para eles, tá? Nós, como filhos adultos, deveríamos ser pilar emocional para nossa família, pilar emocional para os nossos pais. Aí a gente vai lá e cria sofrimento na vida deles, cria sofrimento na vida dos filhos, transfere sofrimento para os pais, transfere sofrimento para o cônjuge, transfere sofrimento para os filhos. Se tu pretende ser uma pessoa minimamente madura, pare hoje mesmo de transferir o teu sofrimento inevitável, aquele sofrimento que é beco sem saída, tá? Para as pessoas que tu mais ama. Meus filhos pedem pelo pai, sentem muita falta. E aí, tu como mãe, né? Tu tem o dever de não deformar o imaginário desta criança, tá? De não falar para essa criança assim, ó, mas o teu pai é assim mesmo. Nem espera. Não faça isso, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus, não deforme o imaginário dessa criança. Tenha muito cuidado com o que tu vai dizer. Não reclama, não fala mal, sabe? Porque senão o que acontece, gente? Causa transtorno psicológico, tá? Causa uma conduta desordenada, porque a criança vai pra vida com aquele sentimento de meu pai me abandonou. Claro, isso é um pouco inevitável, né? O pai realmente abandonou, esse sentimento é inevitável. Mas é pior ainda quando a mãe fica fazendo a caveira do pai, quando o pai fica fazendo a caveira da mãe. Não transfira sofrimento para os teus filhos. Pelo contrário, acolha, né? Olha, o pai tá ocupado, né? Não deve não ter conseguido chegar, sei lá, fala qualquer coisa que vai aliviar a criança. É só uma criança. Então, gente, este era o recado de hoje, tá? Nós devemos, sim, passar por momentos difíceis, poupando as pessoas que a gente mais ama. Esse era o recado que eu tinha pra vocês hoje. Não transfira o teu sofrimento, tá? Pra tua mãe, pro teu pai, pros teus filhos, pras pessoas que tu ama. Procure um diretor espiritual, um terapeuta ou um amigo, tá? Essas são as pessoas apropriadas pra tu desabafar, né? Tudo que tu tem de mágoa, de rancor, de sofrimento dentro de ti. Combinado, minha gente? Amanhã eu vou estar esperando vocês aqui pra mais uma live, 12h40. Combinado? Beijo no coração de cada um, até a próxima.